Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Como recuperar o seu ânimo espiritual? Quero mostrar aqui para vocês 5 atitudes que pode fazer você começar agora. Sabe quando você tem em mente um propósito de ter uma vida mais profunda com Deus, de servir a Deus com mais fervor, mas aí você não tem conseguido colocar em prática nada disso? A vida parece que passa tão rápido. São tantos problemas no dia a dia que você não consegue colocar isso em prática. E isso acaba trazendo muita tristeza. Aí você se pergunta, como consigo mudar isso e voltar a ter um ânimo espiritual? A gente sabe que muitas pessoas passam por essa situação. Tem uma intenção até que positiva de buscar a Deus. Tem vontade de se aprofundar. Tem aquele desejo genuíno de viver uma vida fervorosa diante do Senhor. Porém, diante das pressões do dia a dia, não conseguem que isso seja uma realidade. Eu quero trazer então aqui algumas dicas para você começar agora mesmo a recuperar esse ânimo espiritual na prática, no chão da vida, nas ações do dia a dia. Como recuperar o seu ânimo espiritual com 5 atitudes. A primeira atitude é: seja realista. Sonhar é algo positivo. É bom ter metas. Porém, muitos estão com o ânimo espiritual destruído porque lhes falta o famoso pé no chão. Sonham alto, querem muito, porém esquecem que é no dia a dia, que é na vida cotidiana, passo por passo, que as coisas são construídas, que são moldadas. Então logo desistem, pois não veem seus grandiosos sonhos acontecerem rapidamente. Por isso, a primeira coisa a ser feita é uma reflexão de sua realidade de vida atual. Algumas perguntas, elas precisam ser respondidas. O seu tempo está organizado? Quanto tempo diário você possui hoje para disponibilizar o seu propósito com Deus? Quais são os pecados que você precisa deixar? Em que áreas de sua vida vai precisar se dedicar mais? Quais são as maiores dificuldades? Está indo à igreja? Você tem orado? Você tem pensado no reino de Deus ou só nas coisas do mundo? Como está o seu envolvimento com a obra de Deus? Essas questões, elas vão te ajudar a entender onde você está, como está a sua vida, como você tem enxergado as coisas de Deus. Não adianta ter grandes sonhos para com Deus se sua vida anda uma bagunça. Precisa ser realista para começar. Uma grande limpeza começa quando identificamos o que é a sujeira, o que tem que ficar, o que tem que jogar fora e o que precisa ser limpo. Segundo ponto, defina o primeiro passo. É bom olhar no futuro e desejar ser um homem ou uma mulher de Deus cheios do Espírito Santo. É uma motivação positiva, porém não é o suficiente. É preciso definir o primeiro passo a ser dado hoje. Qual é esse passo? Você precisa definir isso com clareza. Precisa saber o tamanho do passo. Precisa saber se você consegue dar esse passo. Precisa saber quando dará esse passo. Organize seu tempo. Por exemplo, meu primeiro passo será ter uma vida de oração hoje. Como e quando? Reservarei 5 minutos após acordar, 5 minutos na hora do almoço e 5 minutos antes de dormir para dedicar à oração. Farei um caderno de oração onde anotarei os pedidos sobre os quais irei orar. Percebe como fica mais palpável agora? Como agora parece algo que você consegue realizar de fato? Aquilo que não organizamos, nós não vamos conseguir fazer com constância no longo prazo. Terceiro ponto. Comece com passos pequenos. O que acontece com alguém que nunca fez uma corrida e começa a correr repentinamente, velozmente, sem qualquer preparo ou adaptação? Quais são as consequências? Lesões, dores, batimento cardíaco tão alto que a pessoa perde até o ar. Ninguém consegue correr sem antes andar, depois trotar, depois ir aumentando a velocidade aos poucos. O que quero mostrar é que as pessoas elas desanimam das metas espirituais porque já querem sair correndo, já querem orar 2 horas por dia, por exemplo. Não dará certo. Dê passos do tamanho de suas pernas. Se seu tempo ainda está organizado, como fizemos no exemplo anterior, coloque pequenos momentos de oração para começar.
Se ainda não está acostumado a ler a Bíblia diariamente, não vai adiantar querer ler 10 capítulos por dia. Coloque 1, 2 ou 3. Comece pequeno, mas comece. Ande com passos pequenos que consegue dar com 100% de certeza. Isso te dará mais disposição para cumprir seus propósitos, pois sabe que vai conseguir. Quarto, cuide da constância dos pequenos passos. Pequenos passos dados de maneira constante te levarão mais longe do que se você saísse correndo e logo parasse, pois não aguenta mais. Vejamos na prática. Seus 3 momentos de oração diária de 5 minutos cada fazem 15 minutos diários de oração. Em 30 dias, são 450 minutos de oração. Em um ano, serão 5.475 minutos de oração, 91 horas e 25 minutos de oração. Percebe como seus pequenos passos estão te dando um grande resultado? Mas isso só ocorrerá se você cuidar da constância. Se o passo é pequeno, se está dentro de sua capacidade de dá-lo, então não pode aceitar não dar o passo, precisa andar para frente. Precisa andar, precisa se esforçar para que este pequeno passo seja dado todos os dias. Isso irá garantir seu resultado positivo no dia a dia, no mês, no ano, no longo prazo. Além, é claro, de trazer ânimo em ver que está conseguindo algum resultado. Faça isso com todas as suas principais metas espirituais. Quinto ponto, organize passos maiores. Depois que seus pequenos passos estão sendo dados com constância, é hora de pensar que não pode se acomodar. Agora que um bom tempo já passou, você já está mais preparado para uma corrida. Precisa evoluir e acrescentar outras coisas que julguei importantes para seu ânimo espiritual. Um pouco mais de oração, um pouco mais de leitura da Bíblia, ler livros que te ajudem a crescer, servir mais na igreja e ao próximo. Se você está orando com constância, irá perceber que Deus irá falar com você. Deus vai te ajudar a enxergar os passos maiores que precisa dar. Sabendo disso, organize seus passos maiores. Comece a dá-los. Cuide da constância deles. É assim que seu ânimo espiritual será retomado e entrará em uma crescente grandiosa na presença de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.